Os grandes veículos de imprensa, os jornalistas, os parlamentares, os grandes juristas do Brasil dizem que a única chance que Bolsonaro tem, de sair da prisão, de que os generais, o pessoal do 8 de janeiro, eles dizem que a única chance é a aprovação do projeto de lei da anistia, gente, tá? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse boletim, dentre as pautas que eu vou trazer. Por quê, gente, tá? Agora, neste exato momento, acaba de sair notícia maravilhosa sobre a aprovação do projeto de lei da anistia, que pode salvar Jair Messias Bolsonaro, os generais e o pessoal do 8 de janeiro, gente, tá? É a maior bomba que acabou de explodir em Brasília neste exato momento. E a notícia que a gente tem é que ministro do STF, Lula da Silva, tá completamente desesperado com essa reviravolta que acabou de acontecer e tem a ver com o relator, tá? Do projeto de lei da anistia. Eu vou trazer absolutamente tudo, gente, tá? É luz no fim do túnel para Bolsonaro, para os generais, para o pessoal do 8 de janeiro que estão presos neste exato momento, que a única chance que eles têm é a aprovação do projeto de lei da anistia, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse momento, gente, tá? Saiu notícia boa, luz no fim do túnel, tá, gente, tá? E eu vou trazer tudo, absolutamente tudo a partir de agora nesse boletim para todos vocês. A contrapartida, se a notícia é boa pro Bolsonaro, pros generais e pro pessoal do 8 de janeiro, a contrapartida para o Lula e para o seu Jorge Messias, a notícia é terrível. Acabou de ser confirmada uma notícia terrível para o Lula e para o Jorge Messias. Eu acho que a partir de agora o Jorge Messias pode dizer adeus para aquela vaga lá no STF. E vocês vão entender essa bomba que acabou de explodir, gente, tá? E além dessa notícia boa para o Bolsonaro com relação ao projeto da anistia, acabou de sair aqui, além dessa, uma outra notícia maravilhosa para o Bolsonaro. Além dessa informação, notícia boa sobre o projeto da anistia, por outro lado, saiu uma outra notícia maravilhosa para o Bolsonaro, que eu tô aqui até agora sem acreditar. Aí, gente, essa notícia, a informação que a gente tem é que o Lula tá desesperado. E vocês vão entender, tem todo motivo para estar extremamente desesperado, sim. Além dessas informações, acaba de explodir mais um escândalo dentro do governo Lula. É notícia que você não vai ver passando no Jornal Nacional, ganhando 20 minutos no Fantástico. Não, jamais. Já nunca vocês vão ver isso, mas claro que vai ter euzinha para trazer aqui esse escândalo que eles vão tentar esconder as 7 chaves. Eu vou explanar, eu vou explodir aqui nesse boletim para todos vocês. E além disso, a maior bomba contra o Lula, contra o PT, contra o irmão do Lula, acabou de explodir dentro da CPMI, da roubalheira do INSS, neste exato momento. E é claro que eu também vou trazer isso aqui para vocês. Então, vocês já perceberam que esse vídeo tá imperdível, impecável. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo. Vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que vocês gostam. Rapidamente. Claro, só não esqueçam de inscrever aqui. Para se inscrever é só você olhar aqui embaixo aqui na plataforma. Vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clique em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente, porque, como diz o ditado aqui em Minas Gerais, o trem tá... Deixa eu trazer aqui o vídeo do senador, grande aliado do Bolsonaro, gente? Rogério Marinho. Simplesmente o vídeo. Esse é o vídeo, gente, tá? Que o Rogério Marinho destruiu Luiz Inácio Lula da Silva sem dó e nem piedade. Só assistam, um vídeo curtinho que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Vejam só. Quando o Lula foi preso, ele se refugiou no Sindicato dos Metalúrgicos e o discurso que ele fez, ele fala: vamos queimar pneus. Eles têm que saber que vocês poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Aquilo na época foi considerado uma ação democrática de alguém que estava resignado com a pena que ele considerava injusta. Hoje, se chamar para um culto é um crime, passível de uma prisão mais grave. Se fala da tornozeleira. A tornozeleira aconteceu de 1h da manhã, 8 minutos da madrugada, e foi trocada de 1h, 1h30 da manhã.
A decisão do Ministério Público veio de 1h40. A polícia estava na porta do presidente Bolsonaro às 6 horas. A decisão já estava tomada, né? Ele ia ser preso pelo culto. Aí a gente vai começar a discutir liberdade religiosa, direito de reunião, que são fundamentos da nossa Constituição. Quando o Lula foi preso... Gente, tá? O que o Lula fez não foi considerado antidemocrático, né? Mas chamar a população para uma vigília, para um culto, para oração, segundo o ministro do STF, pode ser, né, o início de um ato antidemocrático, e prisão foi decretada em decorrência desse pedido, dessa convocação de vigília, gente, tá? Eu fico imaginando um jurista fora do Brasil, nos Estados Unidos, vou dar um exemplo, um jurista lá nos Estados Unidos, um ministro da Suprema Corte lá nos Estados Unidos, ter acesso a uma notícia dessa. E isso aconteceu lá no Brasil. Foi convocado uma reunião para vigília, para oração, né? Foi convocada uma vigília. O que aconteceu? Logo em seguida foi decretada prisão. É isso, gente, tá? Por isso que eu sempre repito aquela frase, né, do Eduardo Bolsonaro. Isso aqui virou uma república das bananas, né? É incrível como a justiça tem se posto assim de forma... Tem coisa que a gente não pode nem falar. Tá aí, gente. O Lula fez, né? Convocou, vandalismo, queimem fogos, façam isso, façam aquilo, né? Mas lá não, né, gente? Lá não foi ato antidemocrático. Aí. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui. Larguem tudo que vocês estão fazendo, mas larguem tudo, gente, que vocês estão fazendo. Porque o doutor, tá? Amarildo, esteve lá no Congresso Nacional, conversou com o relator do projeto de lei da anistia e acaba de trazer notícia importantíssima, tá? Ele conversou com o relator do projeto de lei da anistia, que pode, né, que se for colocada para votação e se for aprovada, pode salvar o Bolsonaro, pode tirar o Bolsonaro da prisão, pode salvar os generais que foram presos e pode salvar o pessoal do 8 de janeiro. Ele trouxe aqui, gente, uma informação mega importante sobre a aprovação do projeto de lei da anistia, tá? Como é que tá, né, toda essa situação, vai ser colocado para votação, quando vai ser colocado, vai ser aprovado, segundo ele já tem votos para que isso seja aprovado, que é uma notícia maravilhosa. Só que além de conversar com o relator da CPMI, o doutor Amarildo também conversou com o doutor Sebastião Coelho, que também traz novas informações sobre a aprovação do projeto de lei da anistia, que pode salvar o Bolsonaro e aliados. Assistam com muita atenção, gente, porque é muito importante as informações que o doutor Amarildo conseguiu arrancar dos parlamentares e do relator do projeto de lei da anistia e do doutor Sebastião Coelho, que ele vai trazer agora nesse vídeo aqui para todos. Assista do início até o fim. Tem informação mega importante que vocês precisam saber, que é de interesse de todos vocês, eu tenho certeza. Vejam só. Hoje estive na Câmara dos Deputados acompanhando os bastidores da votação ou da pauta do PL da anistia. E trago aqui uma informação em primeira mão que nenhuma imprensa conseguiu pegar, que nenhum veículo de comunicação conseguiu acesso. Eu abordei o Paulinho da Força, que é o relator do PL da anistia, que na realidade virou PL da dosimetria. Peço desculpas aqui pelo ambiente, pelas imagens, porque estou aqui, né, em Brasília ainda, mas dá uma olhada na fala do Paulinho da Força, deputado federal, e depois eu quero comentar sobre o que ele disse e quero debater isso aqui com vocês. Olha só. Estamos aqui, deputado, para saber do PL da anistia, que já parece que mudou para PL da dosimetria, e a população brasileira está na expectativa e querendo saber de fato se esse PL vai ser votado e como que vai ser. Olha, estou trabalhando faz 2 meses nesse PL. Realmente, logo de cara, eu disse que não estava mais tratando de anistia, e sim de redução de pena, ou dosimetria, como queira chamar. E com essa proposta que eu estou fazendo, sai todo o pessoal que está preso, reduz a pena dos também que foi considerado mandantes, e não resolve o problema dos de cima, mas o povo de baixo todos sairiam, e os de cima teriam as penas reduzidas. Vamos lá, Bolsonaro é uma preocupação, com certeza. Bolsonaro hoje na prisão, ele é uma tristeza para o povo brasileiro, principalmente como esse processo do Bolsonaro foi conduzido. Por um juízo que está sendo questionado, que é incompetente, por juízes
que foram alegados aí a suspeição por, assim, várias violações. Eu falo aqui como advogado, e o Bolsonaro, nesse projeto da dosimetria, ele não é beneficiado, ele continua preso. Ele é beneficiado, na medida que você tem redução de pena. Uma coisa é você está discutindo a prisão do Bolsonaro com 27 anos e 3 meses. Outra coisa é você discutir a prisão do Bolsonaro com 2 anos e 4 meses. Isso até questão de progressão, então, muda tudo, muda completamente, tudo, e com muda certeza. inclusive o argumento para poder tirar da cadeia. E esse relatório que o senhor está dizendo tem consenso para ser votado? Esse relatório tem apoio, tem acerto, está acordado. Não só com a Câmara, como com o Senado. Mas E pode ser questionado no STF, que é a grande preocupação também. você sabe da relação que eu tenho no STF. Sim, Tudo sim. que eu fizer, eu tenho certeza que o STF não vai questionar. Então, sinceramente, ele diz aí que vai reduzir a pena do Bolsonaro para 2 anos e 4 meses. Foi isso que eu entendi, foi dessa forma que eu interpretei, e ele falou isso de maneira muito clara. É o que nós queremos? Não. Até mesmo porque não existe crime, não houve tentativa de golpe. Isso aí é uma fantasia, uma mentira que colocaram. Um processo, como eu falei aí para ele, totalmente ilegal, conduzido de maneira totalmente arbitrária. Agora, pensem comigo, Bolsonaro está preso, Bolsonaro está sentenciado e condenado a 27 anos, mais de 27 anos de prisão, e hoje, reduzir a pena do Bolsonaro para 2 anos e 4 meses é colocar o Bolsonaro em liberdade, porque isso aí daria o quê? Uma pena restritiva de direitos. E aí qual seria o objetivo principal? Bolsonaro inelegível, porém livre. E eu sou da teoria o seguinte: quando é para salvar a mão, melhor entregar os dedos. Nós vamos continuar lutando aqui pela anistia ampla, geral e restrita, até mesmo porque a gente briga por 100% para pegar 50%. É assim que funciona na política. Então, fiz abordagens aqui importantes que eu quero trazer aqui para vocês ainda, mas essa do Paulinho da Força, para mim, é a principal. Ele diz, então, que tem esse consenso para votar e, principalmente, que o STF não iria questionar, Bolsonaro ficaria em liberdade e não teria questionamento do STF. Muito importante. Mas aí eu conversei também com o doutor desembargador Sebastião Coelho, que para mim é uma referência, é um guerreiro na luta pela liberdade, por justiça, e ele traz essa informação aqui, ó. E com o doutor Sebastião Coelho, um grande ícone nessa luta, não só pela anistia, mas pelo resgate do nosso país. Doutor, qual que é a expectativa dessa votação pela anistia? Olha, doutor Amarildo, essa anistia é a nossa pauta atualmente, não tem outra. Agora, superada a anistia, nós teremos outras pautas para resgatar o país desse buraco que está e desse arbítrio que nós estamos vivenciando, né? Então, a anistia é o primeiro passo. Eu creio que se a Câmara dos Deputados não tiver a consciência da votação da anistia até amanhã, eu creio que a partir de quinta-feira nós teremos uma paralisação desse país, porque ninguém suporta mais tanta arbitrariedade, tanta injustiça. O senhor é um defensor daquilo que eu defendo, já divulguei nas redes sociais, vídeo aí que teve mais de 1 milhão de visualizações, e a gente percebe que a população sente esse desejo de ir para as ruas. Eu acho que esse momento é o momento de mostrar a revolta, a indignação popular. Eu tenho dito que, infelizmente, o Congresso até hoje está de costas para a população. Pode ser que mude a partir de hoje. Agora, se não mudar, o povo vai tomar a direção do país, porque o poder ele emana do povo. Os deputados e senadores, eles são eleitos para representar o povo. Mas se eles não o fazem conforme prometeram, eles têm que aguentar as consequências do desgaste para eles próprios. Nós estamos aqui para lutar, cobrar e fazer a nossa parte, doutor. Eu sei que você é do PL, mas eu convido para vir para o Novo. Grande partido e com certeza vamos estar nas fileiras aí. Amém. Obrigado. Um abraço. Tamo junto, para cima. Então, Sebastião Coelho, ele deixa aqui claro o seguinte: se não tiver aprovação do PL da anistia, terá uma paralisação no Brasil. Isso aí já está sendo comentado, já está sendo discutido. Sinto clima para isso aí. Pelo que eu estou entendendo nos bastidores aqui, eles estão esperando o quê? Que seja de forma consensual. Se não houver consenso, gradativamente a pressão vai aumentando.
E aí vocês percebem que principalmente a minha abordagem com o Paulinho da Força foi bem tranquila, porque essa é a orientação da liderança. Ó, vamos tratar com educação, vamos conversar, vamos convencer. Então, é dessa forma que eu quis fazer. E o Sebastião Coelho já traz, então, essa possibilidade aí de uma paralisação nacional, ou seja, uma revolta, caso o PL da anistia não seja votado. E nós estaremos aqui continuando a pressão pela anistia. Agora, já temos conquistas e acho que a pressão tem que continuar, principalmente nesses deputados aí que estão em cima do muro, né? Os deputados do Centrão. A anistia é a pauta do Brasil. Nossa luta continua. Deixa aí a curtida, compartilha o vídeo. Compartilha muito, gente, tá? Eu, sinceramente, honestamente, gente, tá? Acho que é boa notícia. Por quê, gente, tá? A gente vem percebendo que o Paulinho da Força, essa resistência do Paulinho da Força com esse projeto de lei, essa resistência dele tá caindo, tá diminuindo, gente, tá? Porque antes, né, falava, não, vai ser dosimetria, não tem conversa. Ah, vai ser dosimetria. Agora é 2 anos e 4 meses para Jair Messias Bolsonaro. Se, gente, tá, for aprovado o projeto de lei da anistia, mesmo, né, gente, que a gente gostaria que realmente fosse tirado tudo isso, essas condenações, que fosse tudo anulado, que todos fossem colocados em liberdade. Lógico que é isso que todo mundo quer. Mas vocês já pararam para pensar, gente? Antes não estava tendo nada, e agora já está tendo uma conversa de que a prisão do Bolsonaro pode ser reduzida para 2 anos e 4 meses. Você sabe o que acontece se isso acontecer? Se a prisão do Bolsonaro, né, a condenação do Bolsonaro, a prisão, for reduzida para 2 anos e 4 meses, ele seria colocado em liberdade imediatamente, ao que consta na lei. Então, se for aprovado o projeto da anistia, né, reduzindo a pena do Bolsonaro de 27 anos para 2 anos e 4 meses, imediatamente, tá? Bolsonaro já estaria livre. Bolsonaro seria solto imediatamente. E não só o Bolsonaro, mas também o pessoal, os generais, pessoal do 8 de janeiro nem se fala, né, gente, tá? Esses sim ficaram livres. Então, assim, gente, Fabiana, mas não é o que a gente quer. Gente, vocês viram que o doutor Amarildo até comentou, né? A gente luta para 100%, mas para conseguir pelo menos 50%. Gente, qualquer coisa, tá? Bolsonaro fora da prisão é muito melhor do que ficar lá 27 anos na cadeia. Inclusive, eu vi um vídeo aí de um jurista dizendo que Bolsonaro poderia ficar aí até, né, com todas as progressões, poderia pegar aí até mais de cerca de 6 anos. Ele poderia ficar 6 anos em regime fechado. Bolsonaro, gente, vocês acham que ele aguentaria ficar 6 anos em regime fechado? Então, assim, eu confesso pra vocês, eu vou ser sincero, eu sei que tem muita gente que vai dizer, poxa, mas eu quero que seja tudo anulado. Eu também gostaria. Mas se reduzir para 2 anos e 4 meses, eu já acho que a notícia já é boa, porque ele já seria colocado em liberdade, gente, que é o mais importante, é tirar o Bolsonaro da prisão, é tirar aqueles generais que foram presos injustamente, condenados por um golpe que nunca aconteceu. E fora aquele pessoal do 8 de janeiro que está lá preso, sem ter cometido um crime sequer. Muita gente estava ali no entorno, estava em volta, nem entrou no palácio, na Praça dos Três Poderes, lá, né, gente, no Congresso, na Câmara, no STF, no Senado, não entrou, não fez quebradeira, não quebrou nada. Lógico que quem, né, tombou patrimônio público, teve, né, deu prejuízo para a União, claro que tem que pagar. Não, a gente não pode ser, não pode, né, querer passar a mão para as pessoas que quebrou. Lógico que na sua proporcionalidade, é claro, né, gente? Porque a pessoa escreve lá numa estátua, perdeu uma, né, e pegar 14 anos de prisão, aí é demais, né? Que seja, gente, aquelas pessoas que realmente entraram, que quebraram, danificaram o patrimônio público, aí sim não tem como, nem conversa, né? Claro que tem que pagar pelos seus atos, pelos seus erros, mas aquelas pessoas que não fizeram nada, absolutamente nada, muitas pessoas estavam de fora ali passeando, tentando entender o que estava acontecendo. Essas pessoas estão presas e tem que estar fora da prisão. Então tá aí, gente. Então essas foram as últimas informações e uma questão que ele descobriu, tá? O doutor Amarildo fez um excelente, belíssimo trabalho, descobriu com o relator do projeto da anistia, que é o Paulinho da Força, de que o que for aprovado dentro do Congresso Nacional com relação ao projeto da anistia não será revisto pelo STF.
não será derrubado pelo STF. Então ele disse que tá conversando com os ministros do STF e o que for aprovado, esse relatório dele que for apresentado e que for aprovado, não será reivindicado ou derrubado pelos ministros do STF, que é o mais importante. Então assim, gente, notícia boa, tá? Parcialmente, mas notícia boa. E tomara que esse projeto de lei seja votado e aprovado o mais rápido possível. Falando em ministros do STF, gente, saiu uma notícia aqui que eu acho que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, não deve estar muito feliz. Porque vocês sabem que, né, esse escândalo que explodiu aí sobre o Banco Master, inclusive, né, o figurão, né, gente, tá, o todo-poderoso do Banco Master, está preso. Né? Foi preso por escândalo que explodiu no Banco Master. Só que o grande problema é que o nome da esposa do Alexandre de Moraes, do escritório do Alexandre de Moraes, foi envolvido em todo esse escândalo, foi dragado no meio desse escândalo, né? Agora, o Senado acabou de reunir assinaturas para instalar a CPI do Banco Master, gente, tá? E segundo o senador Eduardo Girão, se for instalada essa CPMI, se ela começar, vai derrubar gente do alto escalão aqui no Brasil, gente, tá? Aí, gente, a batata tá assando. Tem muita gente que tá desesperada, gente. E eu fico só pensando, né? O todo-poderoso lá, o Vacaro, né, gente, tá? Um dos donos lá do Banco Master tá preso. Imagina, gente, se ele decide delatar, entregar a cabeça de muita gente, né? Imaginem só, gente, tá? Ele convocado dentro de uma CPMI, chegar a um determinado momento aí do tempo de prisão, começar a delatar, entregar todo mundo. Imaginem o que esse homem não deve saber, gente, né? Inclusive, organizou jantares para ministros do STF, gente do alto escalão da política brasileira. Muita gente envolvida, né? Com o criminoso que está preso hoje por causa do escândalo, né? Da fraude do Banco Master, gente, tá? Eu acho que tem ministro aí que não tá achando muito boa essa notícia, não. Não só o ministro Alexandre de Moraes, né, não deve estar feliz, como o Lula e o Messias também não está feliz neste exato momento. Por quê, gente, tá? Veja só essa bomba que acabou de ser confirmada. É notícia que foi revelada pelo colunista Paulo Capelli, citando a fonte aqui para vocês, gente, tá? Jorge Messias no STF. Kassab, que é o todo-poderoso que detém, gente, tá? A grande maioria dos votos dentro do Senado Federal. Ele é o manda-chuva, gente. Ele é o poderoso, né? O grande articulador político. E é ele quem detém o maior número de votos. É a bancada dele, tá? É o partido dele, o PSD, que tem o maior número de votos lá dentro do Senado Federal. E para a tristeza do Jorge Messias, ele jogou a toalha. Ele está neutro. Cada senador vai votar por sua convicção, de acordo com com o que quer. Tá aqui, o Kassab se mantém neutro e não interfere em votos do PSD. Ou seja, o Kassab acabou de jogar a toalha. Ou seja, não vai ajudar o Lula, não vai articular ali nos bastidores, né, para convencer os seus senadores do seu partido a votar a favor do Jorge Messias. E a informação que a gente tem, gente, bastidores, é que o Lula tá furioso com essa notícia, porque o que ele estava contando era com a ajuda do Kassab. Que o Kassab ia articular ali, não só trazer os votos do PSD, mas também articular para trazer outros votos para ele. E o Gilberto Kassab acabou de dizer: olha, Lula, não conte comigo para colocar o seu Messias lá no STF. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? Lula e o Messias devem estar desesperados. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, declarou à coluna Paulo Capelli que não vai intervir no posicionamento da bancada do partido em relação à indicação do Jorge Messias ao STF. A legenda tem a segunda maior bancada do Senado, com 13 parlamentares, integra a base do governo. Ou seja, o PSD e o Kassab integra a base do Lula. Só que aqui, no caso Messias, eles estão abandonando o Lula, para tristeza do Messias e do Lula. E não para por aí não, gente. Tem mais notícia terrível para o Lula e para o Messias. Líderes veem clima ruim para Messias por rejeição a Lula no Senado. Ou seja, aconteceu aí uma treta, né, entre o Davi Alcolumbre e o Lula. Né, o Davi Alcolumbre abandonou
né? O líder do Lula dentro do Senado, que é o Jacques Wagner, né? Tá aí pautando, né? Tá colocando em votação pautas bombas contra o governo Lula. Inclusive, o Lula tá indo pedir socorro lá no STF, que eu trouxe no vídeo anterior para vocês, né? Para parar com essa aprovação de pautas bombas contra o governo, né? Endossadas pelo Davi Alcolumbre, pelo Hugo Mota. Tá uma briga feia entre Hugo Mota, Davi Alcolumbre contra o Lula. E agora, para acabar, veio essa triste notícia para o Lula e para o Messias, né? O líder, gente, líderes do Lula dentro da Câmara, dentro do Senado, vem em clima ruim, vem em clima triste. É só notícia ruim que vem com relação. Quando eles param para falar com o parlamentar sobre o Messias, tem parlamentar que não quer nem saber, que não quer nem falar. Olha, esse assunto eu não quero nem falar. Tá tão... Líderes experientes no Senado Federal avaliam que a rejeição ao presidente Lula do PT no Senado é o que mais prejudica o seu indicado ao STF, Jorge Messias. O petista vive uma crise na relação com a cúpula no Congresso Nacional. Na visão de uma ala ligada à base do governo, Messias, que é o atual AGU, tem um apreço dos senadores, mas a falta de atenção e gestos políticos de Lula à casa mantém em risco a aprovação, ou seja, neste exato momento está em risco. O Jorge Messias corre um grande risco de não ser aprovado dentro do Senado Federal para ocupar a vaga no STF, exatamente por essa treta, né? Que o Davi Alcolumbre queria o Pacheco. O Lula indicou que o Messias. Gente, crise foi instaurada e escreva o que eu estou dizendo para vocês, gente, tá? A corda vai arrebentar para o lado do Messias, tá? Muito dificilmente o Messias será aprovado, só se for por um milagre. Só por um milagre o Messias irá para o STF. E eu disse para vocês que além da questão do projeto da anistia, né? Com o doutor Amarildo ia trazer para vocês que era notícia boa, também tem uma outra notícia maravilhosa para o Bolsonaro, que deixou o Lula desesperado, que é essa notícia aqui, ó. Preso, Bolsonaro segue como grande líder, grande eleitor para a eleição de 2026. Tá aqui, gente, tá? Bolsonaro segue como grande eleitor para a eleição de 2026. E essa notícia, gente, caiu como uma tragédia para o Lula da Silva. Vejam só. Mesmo cumprido pena em regime fechado e declarado inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua sendo uma peça central na disputa presidencial de 2026. De dentro do presídio, seu nome permanece forte e seu apoio é disputado por lideranças da direita que buscam viabilidade para as urnas. Por que Bolsonaro ainda é tão influente, mesmo estando preso? Para desespero do Lula, tá? Bolsonaro consolidou um grande capital político e uma base de eleitores fiéis, tornando-se um polo de referência para uma parcela da sociedade. Para seus seguidores, a prisão e as punições impostas pelo judiciário reforçam sua imagem de perseguido. Analistas avaliam que seu apoio explícito pode garantir a um candidato uma base inicial de 20 a 25% dos votos, o que praticamente assegura uma vaga no segundo turno, gente, tá? E tá aí. Quem é o principal nome cotado para receber o apoio do Bolsonaro? Essa é importante. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, é visto como o principal herdeiro político e sucessor natural. Ele tem agido com cautela, construindo alianças de forma silenciosa para não se desgastar antes da hora. O mundo político aguarda um posicionamento claro de Tarcísio, o que pode reorganizar as estratégias de aliados e adversários para 2026. Ou seja, se em 2026, tá, algo acontecer, que se Deus quiser, então vou até bater na mesa aqui, algo acontecer com o Bolsonaro, ele não puder ser eleito, né, presidente, disputar a eleição de 2026, pode ser que ele apoie o Tarcísio de Freitas, gente, para desespero do Lula. Tá? Dizem ali algumas línguas dos bastidores que o Lula tá desesperado, tá? Que não adianta tirar o Bolsonaro da jogada e ter o Tarcísio de Freitas, que tá aí um gigante da política nos tempos atuais. E que se o Tarcísio de Freitas for com a bênção do Bolsonaro, aí acabou pro Lula da Silva, gente, tá? Claro que isso seria uma opção se
o Bolsonaro estiver inelegível. Ainda tem Eduardo Bolsonaro, tem Michele Bolsonaro, tem Flávio Bolsonaro, né, gente? Muita coisa tá para acontecer, muita água para rolar aí debaixo dessa ponte. Feio pro lado do Lula, pro lado do PT, pro lado do irmão do Lula, pro lado dos companheiros do Lula, dentro da CPMI do INSS. Marcel Van Hatten foi para cima, gente, tá? E soltou uma bomba contra Lula da Silva dentro da CPMI. Isso aconteceu agora, de há pouquíssimos minutos. Assistam, porque aqui ele tá furioso novamente. Vejam só. PT, pode botar o requerimento que quiser do Novo, do Zema, e vamos botar também os requerimentos de novo do Frei Chico, esse do voo do careca do INSS, vamos ver se votam também. Mas não, o negócio deles é perseguição política aqui, nessa CPMI que tem que investigar o maior roubo, mais absurdo dos aposentados que estão nos assistindo. Eu pediria a Vossa Excelência que incluísse todos os requerimentos que são colocados que têm pertinência ao tema. Eu apresentei um em relação a uma agência que chama Agência Zema, do governador, que faz muito crédito consignado em Minas Gerais. Zema não é nem traço de pesquisa para concorrer à presidência desse país. Bom, vou começar desmentindo a fake news aí. Pesquisa Genial Quest, Romeu Zema 47%, Lula 34%. Em Minas Gerais, segundo turno. Vou repetir, Zema 47%, Lula 34%. Em Minas Gerais, vai ver porque o Zema está fazendo um excelente trabalho. Não. Senhores, eu vou devolver o tempo, Marcel, porque todos foram ouvidos aqui com respeito e silêncio. 2 minutos para o deputado Marcel Van Hatten. Obrigado, presidente. Aí você vê por que estão tão angustiados. Essa turma, aliás, que não assinou a investigação do CPI, o Novo 100% assinou. Os deputados, senadores do PT, olha, praticamente ninguém assinou. Quando estão aqui, né, o senador que é o Paulo Paim do PT, que é o defensor supostamente dos aposentados, veio aqui para blindar o Frei Chico, o senador Carlos Viana. Veio para blindar o Frei Chico. Blindaram o Frei Chico, blindaram a Daniele Fonteles, agora blindaram o Messias e blindaram hoje o careca do INSS, Alfredo Gaspar. Não querem a lista de passageiros. Eu repito aqui o meu desafio. PT, pode botar o requerimento que quiser do Novo, do Zema, e vamos botar também os requerimentos de novo do Frei Chico, esse do voo do careca do INSS, vamos ver se votam também. Mas não, o negócio deles é perseguição política aqui, nessa CPMI que tem que investigar o maior roubo, mais absurdo dos aposentados que estão nos assistindo. O Zema, um homem de bem, abriu mão de morar no palácio com 32 empregadas para ir morar na cidade de aluguel e pagar uma única doméstica. Mas o Romeu Zema doou o salário dele, não precisa. Ele abriu mão justamente, senador Carlos Viana, de uma série de privilégios e regalia. E daí eu não fico indignado quando eu ouço esse tipo de coisa que vem aqui, a petezada que quebrou Minas Gerais. Teve prefeito que se suicidou em Minas Gerais por falta de repasse do governo do estado. Botaram no SPC Serasa todos os funcionários públicos, servidores de Minas que estavam com salário atrasado. O Zema consertou o estado e vai consertar o país. E é por isso que estão extremamente nervosos, porque ele já está muito na frente nas pesquisas e vai deixar o Lula e o PT para trás e essa roubalheira também. Obrigado, senhor presidente. Tá aí, gente, tá? Romeu Zema sendo enaltecido, inclusive, né, gente? Romeu Zema, que é governador aqui do meu estado, gente. Diga-se de passagem, eu posso dizer isso, né, gente? Porque eu estou aqui, eu vivo, eu moro, a minha família, toda a gente mora em Minas Gerais e é um dos melhores governadores do Brasil, sem a menor sombra de dúvida. E tudo isso que o Marcel Van Hatten disse é verdade. Ou seja, né, ao mesmo passo em que esses petistas, esquerdistas dentro da CPI não quer, né, que o Frei Chico, irmão do Lula, seja convocado. Agora, gente, tá? Conseguiram adiar a votação da convocação do Messias, que quer ir lá pro INS, pro STF. Por que estão blindando tanto os companheiros do Lula? Ao passo em que eles querem que o Romeu Zema, né, seja investigado na roubalheira do INSS. Então, assim, gente, é um poste mijando no cachorro. Você pega um cara que vem lutando contra a corrupção, que é o Romeu Zema,
Não estou dizendo que ele é o cara perfeito, porque assim, né, gente, tá? Ninguém é perfeito nesse mundo, mas é um cara que vem lutando contra a bandidagem, crime organizado, corrupção, que vem consertando o estado de Minas Gerais em detrimento de o quê? De poder proteger os companheiros do Lula. Não, Frei Chico, irmão do Lula, não pode ser convocado. O careca do INSS, que a gente puder proteger, a gente vai proteger, né? O Frei Chico, irmão do Lula, nem pensar. O Frei Chico, irmão do Lula, jamais poderá vir aqui, né, ser investigado na CPMI. Então eles blindam quem não deveria e quer investigar, né, gente, tá? Eles blindam quem não deveria e quer investigar Romeu Zema. Ou seja, cortina de fumaça, né, gente? Se a gente for parar pra pensar, não passa de uma cortina de fumaça. A gente precisa, né, inventar alguma coisa aqui pra tirar o nome do irmão do Lula, do careca do INSS, do Bessias. Vamos arrumar uma cortina de fumaça? Vamos querer investigar o Romeu Zema, né, gente? Porque o Romeu Zema é corrupto. É um tapa na cara da sociedade, gente, tá? Antes de trazer aqui, gente, tá? Novas informações sobre o projeto de lei da anistia que pode salvar Jair Messias Bolsonaro, né? Os generais, pessoal do 8 de janeiro, antes de trazer a notícia que acabou de ser confirmada antes